Olá, amigos. Agradecemos a Deus a presença de todos. Eu sou Simone Barros, sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa, em Niterói, e é com muita alegria que estamos aqui hoje. Gostaria de dar as boas-vindas, desejando a todos que possam aproveitar ao máximo as reflexões que serão trazidas à luz do Evangelho de Jesus. Aqueles que nos assistem pela primeira vez, que sejam amparados e protegidos. A palestra de hoje será feita pelo nosso companheiro Jano Alves. Jano é tarefeiro da UMEN, União da Mocidade Espírita de Niterói. Que possamos envolvê-lo com nosso carinho e que Jesus o abençoe. A palestra de hoje dá início ao estudo do livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o tema que Jano nos trará para iniciar esse estudo é Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier. Agora, para nossa harmonização, vamos fazer a leitura de uma página edificante e logo em seguida faremos a nossa prece. A leitura de hoje está no livro Ceifa de Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na lição 40, que se intitula Encargos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Cada individualidade encontra na reencarnação um quadro de valores potenciais de trabalho, análogos àqueles que a pessoa recebe quando é favorecida por um cargo determinado. Assim como o obreiro é indicado para integrar a tabela nominativa de certa repartição, com contribuições específicas, também nós, quando nos dirigimos para a esfera física, recolhemos semelhante designação. Somos como que nomeados para servir em determinado setor de atividade e, consequentemente, colocados na equipe de familiares e companheiros que nos possibilitam a execução da tarefa. Mas se a obtenção do cargo resulta de concessão ou de ordem do plano superior, o aproveitamento do encargo depende do interessado em desenvolver ou consolidar os próprios méritos. Em face disso, precisamos considerar que todos possuímos o talento da capacidade para investir na edificação do bem, onde estivermos. Ninguém está órfão de oportunidade. Em toda parte há serviço que prestar e o melhor que fazer. Observe em torno de ti e ouvirás múltiplos chamamentos à obra do progresso geral. Ninguém está privado do ensejo de auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir, renovar. Não te detenhas. O amparo do Senhor é concedido a cada ser humano visando o proveito de todos. Considera a indicação que recebestes para servir, segundo as possibilidades que te enriquecem o coração e as mãos. O encargo vem à nossa esfera de ação por efeito da providência divina, mas a valorização do encargo parte de nós. Vamos agora, meus amigos, à nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e pedir: querido Mestre amado Jesus, queridos amigos espirituais, trabalhadores incansáveis dessa casa querida, a casa da nossa amada Irmã Rosa. Nesse momento, venhamos pedir-te que a paz do Senhor possa estar em cada lar, trazendo a calma e a serenidade necessária para o entendimento dos ensinamentos e das palavras que nos serão trazidas. Que possamos encher o nosso coração de esperança e de coragem para seguirmos os passos do nosso Mestre querido. Agradecemos
esta oportunidade de estarmos reunidos nesse encontro virtual e a toda a assistência espiritual que recebemos nesse momento. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Olá a todos, eu quero agradecer ao agradável convite dos nossos companheiros do Centro Espírita Irmã Rosa para estarmos aqui juntos, podermos conversar um pouco a respeito dessa personagem que é objeto de tanta admiração e respeito de todos nós, que é Emmanuel. Para auxiliar a exposição, vou compartilhar algumas telas. Emmanuel é um espírito muito conhecido de todos nós, espíritas brasileiros de todo o mundo, graças a essa parceria feliz e proveitosa entre esse espírito e o nosso querido Chico Xavier. É interessante nós sabermos como se deu o início desse relacionamento entre Emmanuel e Chico Xavier. Ou melhor, quando se deu a apresentação de Emmanuel para Chico Xavier, que se deu em 1931, o médium contava 21 anos de idade. No livro do Marcel Souto Maior, As Vidas de Chico Xavier, nos informa que o Chico costumava se sentar debaixo de alguma árvore em frente a um açude na sua cidade natal de Pedro Leopoldo, e ali procurar orar. Numa dessas ocasiões em que ali se encontrava, abriu-se a sua visão espiritual e ele viu uma cruz luminosa e a figura de um homem imponente vestindo uma túnica de sacerdote. Era Emmanuel. Foi nessa ocasião que se deu o diálogo que é muito conhecido de todos. Emmanuel pergunta ao Chico Xavier: está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? Ao que Chico responde: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Emmanuel então continua: você não será desamparado, mas para isso é preciso que trabalhe, estude e se esforce no bem. Ao que Chico interpela: o senhor acha que estou em condições de aceitar o compromisso? Resposta de Emmanuel: perfeitamente, desde que respeite os 3 pontos básicos para o serviço. Qual o primeiro ponto? Pergunta Chico Xavier. Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina, é claro. Temos algo a realizar. 30 livros para começar. Nós sabemos que dessa feliz parceria surgiram muito mais do que os 30 livros originalmente programados. Essa é uma imagem do local onde supostamente teria havido essa apresentação de Emmanuel para Chico Xavier. Nos dizeres de Chico, a respeito de Emmanuel, ele diz assim: Emmanuel tem sido para mim um verdadeiro pai na vida espiritual, pelo carinho com que me tolera as falhas e pela bondade com que repete as lições que devo aprender. Para nós que temos nos beneficiado dos resultados dessa parceria, quem será Emmanuel para nós? Para que nós possamos conversar a esse respeito, eu gostaria de, primeiramente, apresentar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, intitulado Não Vim Destruir a Lei, o item 6, em que ele diz assim: o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com um concurso de uma multidão inumerável de intermediários.
é, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que o espera. Então, nós entendemos que Kardec fez o trabalho hercúleo, brilhante, da codificação da doutrina com base nessas vozes dos céus. Mas elas não se calaram. Kardec colocou as bases sólidas da doutrina espírita, mas ela continuaria a ser trazida através de outros médiuns, outros espíritos, que são igualmente reveladores. Nós não temos visto nessas revelações nada que venha modificar aquilo que originalmente Kardec nos trouxe, mas vemos com frequência espíritos se valerem da, 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 da revelação trazida por Kardec e desenvolverem, lançarem luz, colocarem uma lente de aumento sobre aquilo que está na obra de Kardec. E nós poderíamos chamar esses espíritos de reveladores secundários. Quando nós lemos algum trecho da obra de Kardec, nos encantamos, mas podemos deixar passar algum aspecto. É como quando nós olhamos uma flor, nós admiramos aquela flor. Mas se nós nos utilizarmos de uma lente de aumento, veremos que ela tem muito mais encantos que estavam escondidos ali, que a nossa visão fraca não permitia que víssemos. Então, a mesma coisa acontece do ponto de vista espiritual. Espíritos com uma acuidade intelectual, moral, espiritual maior do que a nossa, são capazes de vislumbrar nessa revelação primária trazida por Kardec aspectos que para nós estavam escondidos e nos trazem para a nossa compreensão. Então, nós compreendemos Emmanuel como um desses grandes reveladores secundários que nós temos na doutrina espírita. Através da parceria com Chico Xavier, surgiram 119 títulos, salvo engano, essa conta foi eu que fiz, e livros que abordam as questões mais diferentes, livros que abordam as questões fundamentais da vida, como Emmanuel, Consolador, que aborda a história da humanidade sob a ótica dos espíritos, sobre ascendentes espirituais, como A Caminho da Luz, os seus romances, né, como Há 2000 anos, 50 anos depois, Ale Cristo, Paulo Estevão, Renúncia, estudo dos textos do Novo Testamento, estudos sobre as obras fundamentais de Allan Kardec, como Religião dos Espíritos, Seara dos Médiuns, Justiça Divina, livros sobre comportamento, como Pensamento e Vida, Vida e Sexo, de forma que nós vemos Emmanuel trabalhar como um revelador em diversas áreas do entendimento do conhecimento espírita. A respeito do seu trabalho como estudioso dos textos evangélicos, nós podemos ler na introdução do livro O Evangelho por Emmanuel a mensagem psicografada pelo Divaldo, de autoria de Joana de Ângeles, em que ela diz que, inegavelmente, esses estudos que Emmanuel fez e que nós temos nessas obras entre nós, esses estudos a respeito do Novo Testamento, ele é o mais precioso conjunto de estudos do Evangelho de que se tem conhecimento através dos tempos. Ela não está falando só no âmbito da doutrina espírita. Ela diz, através dos tempos, atualizado pelas sublimes informações dos guias da sociedade, conforme a revelação espírita. Então, nós temos uma ideia da importância desse espírito para nós. E quem foi Emmanuel nas suas diversas encarnações? Há algumas informações no livro Há 2000 anos, além da personagem principal, Públio Lentulus Cornélios, né, que
nasceu numa data que nós não sabemos, mas desencarnou em Pompeia durante a erupção do Vesúvio, no ano 79, ele ali revelava que tinha sonhos onde ele identificava ter sido um antepassado seu, de nome Públio Lentulus Cornelius Sura, que esteve envolvido em uma conspiração e acabou chegando à morte por isso. A encarnação como Públio Lentulus é aquela que talvez tenha marcado mais Emmanuel, porque foi nessa oportunidade em que ele teve o contato direto com Jesus. O livro relata o seu encontro com Jesus, ele num estado alterado de consciência. Ele havia se mudado para a Palestina e lá aconteceram fatos na sua vida e entre eles, a enfermidade da sua filha. E a pedido da sua esposa Lívia, ele procura Jesus para que a sua filha fosse curada. Mas ele vai ao encontro de Jesus sem muita determinação e acaba sentando um banco no meio do caminho e tem uma espécie de um desdobramento e ele então se encontra com Jesus desdobrado. Mas ele, naquele momento, ele poderia ter modificado vários aspectos da sua personalidade, porque era um senador orgulhoso, mas ele não faz isso, se conserva naquele estado. E, por conta disso, vai passar por uma série de situações. Depois, no livro 50 anos depois, vemos Nestório, ele voltar como Nestório, como um escravo de origem semita, que vivia em Éfeso, foi cristão e foi sacrificado em nome do Cristo por não abjurá-lo. No livro Ave Cristo, vamos encontrá-lo como Quinto Varro, que depois assume a personalidade de irmão Corvino, e volta como Quinto Celso, mesmo livro. Sabemos também da sua encarnação como Padre Manuel da Nóbrega, no Brasil, e como Padre Damiano, na Espanha e na França. Todas essas encarnações, desde Nestório para cá, onde ele se mostra um verdadeiro cristão. Emmanuel participou também da codificação. É dele a mensagem sobre o egoísmo, colocada no capítulo 11, né? Amar o próximo como a si mesmo, item 11, em que ele diz: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-lo ascender na hierarquia dos mundos. E assim continua. Com isso, nós percebemos que o caráter de revelador de Emmanuel, desde o período da codificação. Então, são muitas as revelações que Emmanuel nos traz. São muitos aspectos sobre os quais ele lança a luz, coloca a sua lente de aumento. Então, nós resolvemos escolher um deles, que é sobre Jesus. Nós percebemos que Emmanuel ficou tocado, como não poderia deixar de ser, por esse contato que teve com Jesus na encarnação como Públio Lento. E desde então, ele se tornou um admirador profundo de Jesus, um conhecedor profundo da personalidade de Jesus. Então, vamos ver o seu trabalho de revelador. Na codificação, no Livro dos Espíritos, pergunta 625, nós vamos encontrar a seguinte pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta: Jesus. Depois disso, Kardec comenta: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor,
que, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve: o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Vamos ver agora o que Emmanuel nos fala a respeito de Jesus. Então, primeiro, a respeito da natureza excepcional de Jesus, como se expressa Allan Kardec, Emmanuel vem nos trazer em diversas referências, mas em particular no livro A Caminho da Luz, no capítulo 1, em que ele diz assim, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Ele continua dizendo, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, somente se reuniu nas imediações da Terra em duas ocasiões. A primeira delas, quando foram lançados os planos para o lançamento do sistema solar, e outro, quando da vinda do Senhor, na condição de Jesus Cristo. Então vejamos que ele aqui nos mostra essa natureza excepcional de Jesus. Não que Jesus não tenha sido criado como nós, da mesma maneira, não tenha tido um desenvolvimento espiritual, não é um ser à parte na criação. Mas, há 4 bilhões de anos atrás, quando o planeta estava em formação, ele já era um espírito puro. Então, isso nos dá uma dimensão de quem seja esse espírito muito grande. Depois ele continua dizendo, olha, a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análises da existência. Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Então, Jesus está conosco desde o início do nosso planeta e presenciará todas as transformações e nos acompanhará. A respeito da sua missão, vamos recordar que Kardec fala do caráter excepcional e da sua missão a respeito de Jesus. Emmanuel nos diz, Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Somos servos dele. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. Isso encontra no livro Caminho, Verdade e Vida. Esse parágrafo, por si só, é uma revelação a respeito de Jesus. Para nós, Jesus é aquele Espírito puro, que junto a Deus solicitou a permissão para ser o condutor de alguns bilhões de almas, entre as quais nós nos encontramos, a fim de nos conduzir de volta a Deus, através de que recurso? Dos sacrifícios do seu amor. Então, quando nós somos lentos, tardos em seguir as orientações, ele dobra o sacrifício para que nós possamos, então, chegar a essa destinação. E é o que nós vemos do trabalho de Jesus conosco, nos encaminhando para nosso aprimoramento, nos oferecendo as condições para isso. Então, nós percebemos que, quando Emmanuel nos fala a respeito de Jesus, amplia o nosso entendimento a respeito dessa figura fundamental nas nossas vidas. Nós podemos dizer que muito do que nós entendemos de Jesus é através daquilo que Emmanuel nos traz. E ele ainda nos fala
nos revela sobre a figura de Jesus. O livro Há 2000 anos, ele faz a descrição. Ele que viu a Jesus pessoalmente, nos diz assim, diante de seus olhos ansiosos, Emmanuel falando sobre a sua outra encarnação. Destacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Essa fascinação persiste, né, no seu íntimo até os dias atuais. Ainda no livro Há 2000 anos, ele narra as passagens relativas à paixão do Cristo com uma perfeição que nós não encontramos em nenhuma outra obra. Ele fala desde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, discorre sobre os motivos da traição de Judas, como que aconteceu a agitação das massas para a condenação e crucificação de Jesus, a primeira entrevista com Pilatos, uma vez que ele se encontrava lá. No livro nós vamos ver que Pilatos chamou a Públio Lentulus, que era uma autoridade romana que estava na Palestina naquele momento, para que ele pudesse compartilhar das decisões relativamente à condenação de Jesus. Então ele esteve naquele processo que levou à morte de Jesus, participou disso. A questão da ida ao palácio de Herodes Antipas, o retorno a Pilatos, o açoitamento e até a escolha entre Barrabás e Jesus é minuciosamente descrita no livro Há 2000 anos, nos trazendo então uma compreensão melhor dessas ocorrências. Então, voltando ao que Chico Xavier diz, que Emmanuel tem sido, para ele, um verdadeiro pai na vida espiritual, tendo em vista o carinho com que eu tolerava as falhas e a bondade com que repetia as lições que deveria apresentar, nós podemos dizer que Emmanuel também é para nós a mesma figura desse pai espiritual. Ao longo da vida, eu acostumei que nos momentos importantes eu não tomava nenhuma decisão sem antes abrir uma mensagem de uma das obras de Emmanuel, da coleção Fonte Viva. São 720 mensagens abordando versículos do Novo Testamento com as suas aplicações na vida diária, e são um verdadeiro tesouro que nós temos. Tivesse ele trazido somente isso, o seu trabalho já seria grandioso. Então fica a nossa sugestão, ao final do nosso tempo de exposição, para que nós possamos aproveitar muito bem dessas obras que esse espírito, com essa quantidade de encarnações dedicadas ao Cristo, nos trouxe, com essa capacidade espiritual que tem e que aceitou permanecer, né, nas proximidades da Terra, junto a nós, para nos trazer todos esses ensinos. Nós estamos cientes que vão ser realizados estudos subsequentes a respeito de Paulo Estevão. Entendeu? Então, vejamos que são obras grandiosas, com ensinos para toda a nossa vida. São estímulos fortes para nós seguirmos aquilo que temos aprendido, para exemplificarmos na nossa vida as lições que temos ouvido há tanto tempo. De forma que eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade, é uma felicidade podermos estar aqui conversando sobre Emmanuel, que é um pai para nós.
né? É um pai, é o nosso irmão mais velho, é aquele que nos orienta através dos seus textos. Que a paz do nosso Senhor Jesus possa estar com todos nós. Muito obrigado. Queridos irmãos, nesse momento tão grave pelo qual passa a humanidade, quando todos nós estamos atravessando situações tão difíceis, vamos aproveitar esses minutos seguintes para elevarmos os nossos pensamentos e juntos com a espiritualidade maior formarmos uma corrente de amor, de luz, de harmonia, de paz e de consolação. Vamos imaginar todos os habitantes da Terra de mãos dadas e um enorme abraço a envolver o nosso planeta. Vamos imaginar esse abraço como um elo de luz e, ao olharmos para os céus, para cima, para o alto, vemos Jesus com seu sorriso manso, com seu semblante calmo, com seus olhos ternos, a nos olhar e a nos enviar gotas de amor. Sua luz é tão intensa que consegue iluminar toda a terra. Vamos imaginar essa luz se espalhando para os locais mais longínquos, onde tantos sofrem. Vamos imaginar essa luz entrando nos hospitais, auxiliando os doentes. Vamos imaginar essa luz entrando em todos os lares daqueles que perderam seus entes queridos. Vamos imaginar essa luz iluminando a todos os profissionais de saúde que, incansáveis em seu trabalho, tentam auxiliar a todos os que necessitam. E vamos lentamente voltar os nossos pensamentos aos nossos lares, à casa da Irmã Rosa, esse porto seguro que tanto nos auxilia. Vamos imaginar aquela paz e aquele amor que sentimos quando estamos lá. E peçamos ao Mestre proteção e coragem para entendermos que essa situação é uma grande oportunidade de crescimento. Assim, meus irmãos, vamos pedir pela fluidificação de nossas águas, para que elas contenham o remédio necessário para aplacar as aflições que sentimos nesse momento e rogar ao Senhor, ao Mestre Jesus, que derrame sobre todos a sua paz. Que assim seja, graças a Deus.